Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta terça-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube entregue o conteúdo para outros vascaínos. Ultrapassamos ontem a marca de 185.500 amigos. Gratidão. Rumo aos 186, 87, 190, 200 mil amigos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. Vamos com muita informação e opinião aqui no nosso Café Vascaíno. Atacante colombiano Emerson Rodrigues, de 23 anos, que pertence ao Inter Miami, está jogando no Milionários, chega por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Reforço do Vasco nessa janela, que abre dia 10 de julho. Além dele, o Vasco está trazendo também o volante Souza e o meio atacante Alex Teixeira. Azevedo e o Felipe Coutinho vem também. Aliás, foi pedido do Felipe Coutinho que eu tivesse o acerto com o Souza e com o Alex Teixeira. Azevedo, tem chance do Alan, que assinou um pré-contrato com o Botafogo, pintar no Vasco também? Vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, como dos treinadores, né, que você viu aí na thumb. Quem pode pintar? Será que tem chance do Diniz voltar ao Vasco da Gama? Cuca ou Rafael Paiva? Tem jogo amanhã com o Bahia e nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Uma outra informação, ontem a CBF antecipou em meia hora, hein? O jogo com o Botafogo no próximo sábado seria às 7 da noite, foi antecipado para 6h30 da noite. Então você, torcedor, que vai a São Januário, no próximo sábado, 6h30 da noite, será o clássico com o Botafogo, autorizado pelo BEP, que é o Batalhão de Policiamento de Estádio de Futebol do Rio de Janeiro, que tivesse esse clássico em São Januário. O Vasco iria vender o mando de campo para Brasília, para o Mané Garrincha, mas como houve entendimento com as autoridades locais, o Vasco vai realizar o clássico em São Januário. Uma outra informação, e que foi publicada pelo Anselmo Góes, o Vasco da Gama está devendo R$1.600.000 de pagamento pela contratação do Hugo Moura, pagamento esse ao Atlético Paranaense. A notícia foi divulgada pelo Anselmo Góes, confirmei a informação, e é uma dívida à época quando a SAF era gerida pela 777, e que a atual gestão está tentando resolver mais este imbróglio, né? Aliás, alguns que ficaram pendentes, que a atual gestão pegou para assumir a SAF, está tendo que resolver, né? Mais um problema que a SAF do Vasco apresenta. Aliás, a inadimplência foi uma marca do Vasco com a 777 em pagamentos a clubes e empresários. Salários de jogadores em dia, luvas e pagamento de comissão a empresários e atrasos nas parcelas aos clubes foi uma triste marca da SAF do Vasco, que eu espero que isso mude, né? Porque recursos sempre o Vasco teve. Agora, o emprego desse recurso, talvez o Vasco fizesse uma escolha bem diferente, né? E vamos ver o que vai mudar nesse cenário com o presidente Pedrinho à frente do Vasco da Gama. Antes de eu falar sobre Alan e também sobre quem vai dirigir o Vasco, amanhã tem jogo com o Bahia, time treino daqui a pouquinho, né? Não sei que hora você está assistindo o vídeo, mas pela manhã no CT Moacir Barbosa, depois segue para Salvador depois do almoço. Galdame e Zé Gabriel voltam à equipe. Ficam à disposição do técnico Rafael Paiva. Voltam no time titular? Não vejo espaço. Como opção no banco? Ok, vejo espaço. Vai mudar a formação? Vamos analisar daqui a pouquinho. Antes, eu quero mostrar para vocês aqui e convidar vocês a se inscrever no canal do Rodrigo Lazzarini, o Laza, um grande amigo meu, lá da Flash Score, grande narrador. E ele entrevistou o Gabriel Peck. Tá com saudade do Gabriel Peck, tá jogando em Los Angeles, na MLS, no Los Angeles Galaxy. E ele falou sobre a relação dele com o Vasco, que se mantém, claro que a distância, e lá favorece, porque ele está horas atrás do fuso horário brasileiro, por isso ele consegue acompanhar as partidas do Vasco. Se liga nesse corte, o vídeo completo está aqui na descrição do vídeo, para você acompanhar, clicar e lá se inscrever. Mas ele falou sobre o Vasco nesse papo com o Laza. Do Vasco, você está conseguindo acompanhar um pouco do Vasco daí, apesar do fuso horário, né? Você está em vantagem às vezes, né? Sim, então, apesar do fuso horário, assim, eu acho que o fuso horário é até melhor para mim do que para o Brasil, né? Para acompanhar, assim. Então, eu acompanhei bastante, fiquei aqui torcendo no jogo lá do Nova Iguaçu, no Maracanã. Infelizmente, não conseguimos ir para a final, mas pode ter certeza que eu estou acompanhando, assim, todos os jogos que eu consigo, eu acompanho e torço muito porque eu tenho grandes amigos ali dentro, né?
Porque futebol, além das quatro linhas também, a gente é ser humano, então a gente cria amizades, cria tudo. Então eu criei grandes amigos, funcionários, todos lá. Então eu tenho um carinho muito grande por todo mundo lá do clube. E então eu tô torcendo muito e meu time no Brasil é Vasco, né? Então eu tô muito feliz e vou continuar torcendo e creio que esse ano o Vascão vai buscar uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores. Muito legal nesse papo, Gabriel Peck fala sobre a relação dele com a torcida do Vasco, relembra aquele gol no Clássico com o Fluminense do ano passado, com o Gui Gandra, a grande relação que ficou, que o Gui, pequenininho Gui, chama de Gui Peck, ele se intitula assim. Muito legal esse papo e, claro, sobre a experiência dele lá na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos. Ele fala sobre tudo isso e muito mais. Então se inscreve, dá aquela moral. Grande abraço, Rodrigo Lazzarini. Bom, o Vasco joga amanhã com o Bahia. Jogo importantíssimo, um adversário dificílimo que o Vasco terá pela frente. Tem as voltas do Galdames e do Zé Gabriel, como disse ainda há pouco, para mim ficam no banco de reservas, são opções do técnico Rafael Paiva. E o Vasco viaja hoje, acho que com a mesma formação. Eu mudaria? Mudaria. Colocaria o Esforça ou talvez o JP no meio campo, povoaria um pouquinho mais o setor de meio campo, para ganhar mais casca, porque do outro lado tem jogadores bem interessantes, rápidos. O Everton Ribeiro não pode ter liberdade. Ele no Maracanã desfilou contra o Flamengo. Por pouco o Bahia não saiu vitorioso. O meio-campo formado aqui, naquela oportunidade por Caio Alexandre, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Meio-campo de muita mobilidade, com Tassiano dando muita profundidade e força pelo lado do campo. Gilberto, lateral que jogou no Vasco, também fazendo muita ultrapassagem. Então o Vasco tem que ter muita atenção nesses caras, né? Um time muito rápido. Agora, o sistema defensivo, a zaga, o goleiro Marcos Felipe, eles têm uma deficiência, o Vasco tem que aproveitar. E o Verratti acho que vai se dar bem, principalmente. Então o Vasco tendo força, saída, arranque pelo lado do campo, pode se dar bem, principalmente com o Adson fazendo esse escape. Por isso que eu acho que povoar o meio-campo seria uma melhor solução, mas não deixar desprotegida a zaga. Não pode. Azevedo, tem chance do Alan pintar no Vasco? Ele tem um pré-contrato com o Botafogo. Meu amigo Thiago Franklin, no canal do TF, que é um dos melhores canais do Botafogo, se não for o melhor, destacou que existe uma multa rescisória. Óbvio, todo contrato tem multa rescisória, mesmo um pré-contrato, por conta de uma quebra, de uma rescisão. Todo contrato tem cláusula de rescisão, de confidencialidade e tal. E eu apurei que a rescisão seria bem elevada. Não consegui apurar o valor exato, mas vi uma publicação, salvo engano, da Rádio Tatiaia, dando conta de 75 milhões de reais. Acho essa multa muito alta, que era o equivalente a 14 milhões de dólares. Acho bem alta essa multa, mas, enfim, de qualquer forma, dependendo do valor da multa, sendo esse, esquece. Tem a menor condição do Vasco pagar. Fosse 2, 3, 4, 5 milhões de reais, valeria a pena pagar? Sim, porque é um 5 que o Vasco precisa. Ele, Souza, Payet e Coutinho, baita meio campo, a partir de 10 de julho. Aliás, o Payet hoje, aguardar sair a relação, tem chance de viajar com a delegação para Salvador. Para a gente fechar, vamos falar sobre... se a multa for 75 milhões, esquece, inviável o negócio, ele vai cumprir o contrato lá com o Botafogo. Apesar do Coutinho também querer ele no Vasco, tá? As esposas são muito amigas, inclusive. Falar sobre treinador. Pedrinho e Felipe adoram o Fernando Diniz e já fizeram contato com pessoas próximas ao Fernando Diniz, até para entender nesse movimento o que pode ser feito para trazer o Fernando Diniz. Rafael Paiva é um treinador tido como promissor, que pode ir longe, porém é um novato ainda. Entende a diretoria que precisa de mais casca nesse momento, né? O Fernando Diniz não fez um bom trabalho nesse ano no Fluminense, mas no ano passado, um trabalho realmente bem interessante, conquistou a Libertadores, e o técnico para o Vasco hoje, com esse tamanho, com essa grife, com esse carimbo. Pedrinho adora. Inclusive, você vai lembrar que no ano passado ele interrompe uma entrevista coletiva do próprio Diniz e fala: Diniz, você é... Ele falou, então ele hoje está na presidência, e o Felipe também gosta muito do estilo do Fernando Diniz. Outros nomes que surgem, o Cuca, que deixou o Atlético Paranaense, interessa ao Cruzeiro, interessa ao próprio Vasco da Gama também, e ao Fluminense, que por sua vez tem interesse no Ramon Dias. Aliás, não é de hoje que o Fluminense gosta de negociar com profissionais que estão ou estiveram no Vasco, isso é historicamente. Então, Ramon Dias hoje também interessa ao Fluminense. É uma ciranda, né? Uma dança das cadeiras. Ramon Dias, que se distanciou do Vasco, até pelo ambiente, muita gente contrária dentro do Vasco,
Se você está trazendo Souza, Alex Teixeira, Souza, que ele vetou no Vasco, e o Alex Teixeira, que ele pouco utilizava, não faz sentido trazer o Ramon Dias. Ramon Dias pode pintar no Fluminense, Diniz no Vasco e Cuca no Cruzeiro, pode ser um movimento, né? Diniz no Atlético Paranaense, Cuca no Vasco, Ramon Dias no Fluminense, pode ser, ou Rafael Paiva ficar no Vasco, que é menos provável, mas tem a chance, dependendo da semana, engrena mais 2 vitórias, ele faz 3 grandes jogos, contando com o de São Paulo, não é nada absurdo, tá? Mas hoje o Vasco já contactou o Fernando Diniz, mas pode ser que ele na frente fique. Rafael Paiva no Vasco, Cuca no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, Fernando Diniz no Atlético Paranaense e Ramon Dias no Fluminense. Acomodaria assim a dança das cadeiras. Mas fato é que o Diniz tem muito prestígio, né? Gosta muito da diretoria do Vasco dele e já contactou. Encaixa no Vasco? Não acho. Nessas peças de hoje. Ah, mas já vai pensar em peças? Aí já é outra história. Mas tem recurso para trazer essas peças? A janela vai ser bem enxuta. Jogadores que venham dentro de uma possibilidade. Recursos estão escassos, né? Bem poucos no Vasco. Hoje, abrir espaço na folha é fundamental para trazer outros. Vamos aguardar. Grande abraço, 19h. Conto com você para a gente fazer uma live com os membros do canal e às 20h o debate vascaíno com quem é trem bala. Um grande abraço e até mais tarde.